Olá, meu nome é Eduardo Moraes, eu sou gestor de renda variável da Principal Asset Management do Brasil e hoje nós vamos comentar sobre a performance dos fundos Claritas Long and Short, Claritas Valor e o Claritas Long Bias para o mês de dezembro de 2025 e para o ano como um todo. Antes de começar, vamos só falar um pouquinho do top-down aqui do cenário de dezembro. Tá? Eu não vou até pular a parte internacional, porque acho que o que realmente fez preço foi o Brasil, foi o idiosincrático do Brasil. Tá? Falando aqui sobre a parte macroeconômica, mais do mesmo, tá, gente? Inflação arrefecendo, vindo numa dinâmica bem positiva, a atividade também arrefecendo, mas bem suavemente, o que nos leva para o cenário aqui de queda de juros. Nosso time econômico está considerando agora uma probabilidade maior de queda a partir de março, vis-à-vis janeiro, que eles consideravam antes, mas para a gente aqui de equities não faz muita diferença se é março ou janeiro, tá? O importante é que essa dinâmica de corte de juros está no radar. Por outro lado, sob a ótica política, tudo parecia calmo, estava assim caminhando ali para uma expectativa de resolução, de candidatura do Tarcísio, possivelmente ali aqui nesse começo de 26, quando você teve o anúncio pelo Flávio Bolsonaro de que o Jair Bolsonaro teria indicado ele para concorrer à presidência, tá? Isso gerou uma reversão de expectativas muito grande no mercado, e um pouco a visão é o Flávio Bolsonaro, por carregar o nome do Bolsonaro, ele já é um candidato que larga ali com seus 15, talvez 20% de votos no primeiro turno. Então ele é um candidato extremamente competitivo para o primeiro turno, tá? Por outro lado, ele é o candidato favorito a perder no segundo turno, pela questão da rejeição dele, tá? Ele tem uma rejeição, o Bolsonaro tem uma rejeição muito forte e ele tem uma rejeição mais forte ainda. O que antes a gente achava que era um cenário de alternância de poder, talvez 55, até caminhando para 60% de probabilidade se o cenário fosse o do Tarcísio, propriamente dito, com o apoio do Bolsonaro. Eu acho que hoje já virou um 50-50. Tá? Então, deu uma boa embaralhada aqui no cenário político, com suas consequências aqui na tomada de decisões e na performance dos ativos de risco de uma maneira geral. Tá? Então, você teve eu só queria adicionar também um comentário, tem muita água para rolar. Tá? Tem muita água para rolar. A candidatura do Flávio Bolsonaro não foi uma candidatura negociada com os demais partidos do Centrão, não é uma candidatura natural em função do tamanho da rejeição que ele tem. Se ele perder, ele fica muito exposto pela perda de foro. É uma candidatura que pode ter uma oposição mais forte ali do STF, TSE. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer. Eu acho que o cenário não tá, dessa candidatura, o cenário não é muito claro, tá? Não me parece uma candidatura natural, mas claramente você teve a matriz de risco, o retorno mudou e a gente precisou endereçar isso no apetite de risco dos fundos. Tá? A gente vinha adicionando risco mensalmente durante o ano 2026 e a gente precisou dar alguns passos atrás em função dessa embaralhada no cenário político. Vamos lá, vou dividir aqui com vocês alguns slides. Começando aqui pelo Claritas Long and Short, a gente ficou aqui. Começando aqui pelo Claritas Long Short, a gente ficou aqui no 0-0 no mês de dezembro. No ano, a gente fechou aqui com 15,67, 109% do CDI. Quando eu olho aqui no apetite de risco, reparem que a gente deu uma reduzida forte ao longo do mês de dezembro, tá? Em função dessa embaralhada política que eu acabei de mencionar. Quando eu olho aqui a virada do
do mês, a gente estava aqui com 11,59 de net exposure. Na verdade, gente, é até um pouco menos, tá? Porque a gente tem aqui uma operação de cash enhancement, que é uma operação de risco muito baixo. Então, se eu não me engano, estava na casa de 3%. Você teria que tirar aqui alguma coisa como 3% para ser o net exposure que realmente representa risco, tá? Essas operações de cash enhancement, de fechamento de capital, no final das contas, elas tentam render ali CDI mais 2, CDI mais 3. Não é bem risco de bolsa, tá? Principais destaques aqui, a ação direcional, destaque negativo, tá? A ação direcional, a empresa direcional foi o maior destaque dentro desse combo, e track and field também. Praticamente todas as subestratégias gerando prejuízo aqui no mês, tá? Quando a gente olha aqui o breakdown de P&L, dá para ver de onde veio e também o risco alocado aonde ele está. Olhando aqui para o Claritas Valor, foi um mês muito difícil. A gente perdeu aqui 2,67 contra 1,19, entregou uma parte relevante do alfa do ano nesse último mês, tá? Ainda assim, a gente conseguiu fechar acima do IBX e acima do Ibovespa, 36,11 contra 33,45. Principais destaques positivos: Vale, Itaú, Suzano, Vibra, e os demais foram destaques negativos, tá? No ano, principais destaques positivos: finanças e bancos, construção, varejo, utilities como um todo aqui relevante, distribuição de combustível, saneamento, e aí destaques negativos: papel e celulose, petróleo e gás e siderurgia e metalurgia. O que a gente fez aqui em redução de risco no Claritas Valor, tá? Então a gente aumentou commodities de uma maneira geral, então a gente aumentou de uma forma relevante aqui a Vale nesse mês, contribuiu aqui com uma parcela relevante do resultado no mês. Aumentamos Petrobras, tá? Na verdade, Petrobras a gente tem que olhar aqui o combo de Petrobras ON e PN, tá? A gente, além de aumentar um pouco a Petrobras, a gente trocou ela integralmente pela ON, tá? Então a gente chegou num prêmio que a gente achou que era relativamente baixo e trocamos toda a exposição por ON. Terminamos de zerar a posição que a gente tinha em SLC e aumentamos Suzano também. Tá? De uma maneira geral, a gente fez um aumento expressivo de 5 pontos percentuais em exportadoras de novembro para dezembro. Tá? Reduzimos todo o resto da carteira, basicamente. Então, reduzimos Equatorial, reduzimos Bradesco, reduzimos Copel, Direcional, Cirela, Iguatemi, Smartfit, Renner, BTG, Redditor, Localiza, Vivara. Um pequeno aumento aqui apenas em track and field, mas assim, a ideia, gente, foi de fato reduzir o apetite de risco. Então a gente aumenta aqui as exportadoras, usando como funding todo o resto da carteira, praticamente todo o resto da carteira, incluindo aqui, gerando um pouco de caixa, tá? Então a gente levanta um pouco de caixa, sai de 95 para 91,5, tá? Alguns papéis que a gente não reduziu, Itaú, Vibra e Sabesp são alguns destaques desses que a gente não reduziu, tá? Seguindo aqui, só mostrando também a evolução da carteira ao longo do ano. A gente começa com a carteira bastante defensiva, 33% de exportadoras. Viemos reduzindo, como eu falei, adicionando risco ao longo dos períodos. Chegamos a bater aqui um 13,80 de 13,80 de exposição, 13,60 exposição em exportadores em novembro, e aí voltamos aqui para 18,6. Aqui a gente tem a atribuição de resultado do ano em cada um dos papéis e das subestratégias, tá? A estratégia valor, principal contribuição, seguida aqui por growth e cíclicos domésticos, pequena contribuição negativa em exportadoras. Quando a gente vem olhar aqui o long bias, ele caiu 3%
no mês de dezembro, fecha o ano com 32,5 contra 12,49 do IPCA mais yield da IMAB. Aqui só mostrando o long bias composto pela carteira, que deriva do valor, uma exposição de 12,70, você repara que já é uma exposição bem menor, derivando do long and short, tá? E put de Bovespa, que na casa de 20%. Aqui também a abertura do P&L e da posição do net exposure do Claritas Long Bias, tá? É isso que eu teria para falar dos fundos. Agora, só reprisando aqui um pouquinho do que foi o ano em termos de fluxo estrangeiro, uma pequena queda aqui em dezembro, mais um fluxo estrangeiro positivo na casa aqui de uns 20 e poucos bilhões de reais, tá? Muitos saques na indústria de ações e recompra das empresas, tá? Então foi essa dinâmica: estrangeiro colocando dinheiro no Brasil, institucional e fundos de pensão, institucional e os fundos de ações, gestão de fundos de ações com bastante resgate. Aqui, gente, é um cenário que a gente viu muitos institucionais resgatando de ações para neutralizar, fazer o Asset Liability Management do seu passivo, tá? Usando para isso NTNBs, tá? Aqui um pouco a alocação dos fundos locais, só para mostrar o quão longe, o técnico do mercado, o quanto que está favorável, tá? Alocação historicamente muito baixa, nos lows históricos aqui de alocação em equities, tá? Como um todo. É isso que eu teria para discutir, para mostrar para vocês sobre o resultado de 25 e sobre o resultado de dezembro, e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigado.